Muito bem, gente. Grande a nossa expectativa, é uma noite especial de estudo da palavra e nós esperamos mesmo que isso seja muito abençoador para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Dá tempo ainda você comunicar a outras pessoas, seus amigos aí, marcarem seus amigos e eles estarem alertas, né, para o fato de que a gente está começando agora esse estudo bíblico. Mas vamos lá, ok? Nosso tempo está aqui, vamos com quem já está aqui, os demais que forem entrando, a gente vai voltando sempre no texto e falando, né, daquilo que nós vamos tratar hoje. Nós estamos falando sobre a igreja, desde sexta-feira passada, e vamos continuar hoje falando sobre a igreja, e eu acho assim, muito interessante, porque nós precisamos entender esse momento da igreja no mundo. Porque nós não temos escutado outra coisa senão a situação do mundo. A situação dos países, e o Brasil, como é que está dentro disso. E uma pergunta que nós vamos fazer é como a igreja está. Esse momento da igreja também precisa ser analisado. E o povo de Deus precisa ser orientado também sobre a sua postura. E nós temos discutido uma coisa muito interessante, a questão das raízes, os fundamentos, onde é que nós estamos apoiados, onde é que nós estamos fundamentados e o quanto isso é importante para nos conduzir, nos direcionar nesse momento. Ok? Eu quero te chamar para uma leitura de um texto bíblico. Nós temos um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E se você puder ter aí uma Bíblia com você, se você puder ter um papel, uma caneta para fazer as suas anotações, é muito importante também. E se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser muito bom. Vou fazer a leitura aqui em Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 1. Vou te dar um tempo aí para que você possa abrir comigo a sua Bíblia, mesmo que seja uma outra versão, mas vai dar para você acompanhar. E o nosso texto, de onde nós partiremos, será esse aqui, no capítulo 1. Não será bem uma exposição desse texto, uma análise mais profunda só desse texto aqui de Atos dos Apóstolos. Mas nós vamos tomar o texto de Atos, capítulo 1, para falar sobre o tempo da igreja no mundo. Esse período em que a igreja está aqui, esse tempo em que a igreja está no mundo, esse tempo em que a igreja está aqui, limitada pelo tempo, com essa ligada a tempo e a espaço. Vamos falar sobre isso então. E o texto é Atos capítulo 1. Vamos à leitura? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a falar, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, e Judéia, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Eu vou te convidar para orarmos ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Deus misericordioso, nós estamos diante da palavra do Senhor. Nós somos, ó Deus, os demais limitados para compreender a Tua palavra. Não podemos fazê-lo, meu Deus, por nós mesmos. Cremos, confiamos que o Teu Espírito vem, Ele se manifesta sempre que nós nos propomos a meditar na palavra do Senhor, trazendo a nós, ó Deus, o entendimento necessário. Cremos, querido Jesus, na Tua presença. Nos prometeu que onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, o Senhor ali se faz presente. Nessa noite, meu Pai, nós estamos reunidos, embora alguns à distância, meu Deus, ou estamos nós distantes uns dos outros, mas reunidos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós clamamos por essa presença graciosa do Senhor em cada casa, em cada lar, por essa presença aqui, por essa direção do Senhor, e que o Senhor conduza-nos nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, nós estamos no estudo da Palavra de Deus. Esse tempo da igreja no mundo, outra vez eu digo a vocês que é algo que tem me preocupado. E preocupado porque nesses dias eu tenho sido um pouco de profeta do caos. Alguém falou sobre isso, alguém pediu que não fôssemos profetas do caos. Mas eu tenho falado desse colapso que nos ameaça sempre, desse caos que é iminente. E não tenho falado em função do momento que nós temos vivido. Tenho falado em função de uma série de coisas que nos acontecem sempre, e dessa marcha, essa marcha muito visível que acontece para o caos, essa marcha do mundo. O sistema caminha para o caos. Isso é muito visível. Embora as pessoas tenham sempre, pareçam demonstrar sempre uma capacidade de retomada da situação, e a gente está sempre na ideia de que as coisas estão muito no domínio, mas o sistema está caminhando para o caos. Já preguei muito isso na igreja. Não faz muito tempo, quando eu falava com os irmãos sobre o caos para o qual caminha o nosso corpo físico, e é sabido de todos. Falei sobre isso domingo também, falando por aqui com vocês. E interessante também pensar que a igreja, quando ela é pensada como povo de Deus nesse mundo, ela tem tempo para encerrar os seus trabalhos aqui. Não é um caos, muito pelo contrário. É a promoção gloriosa, a vitória, é um clamor nos lábios do povo de Deus. O Apocalipse revela isso, um grito, um clamor, uma pergunta: até quando, Senhor Deus? Não julgas o sangue dos nossos irmãos, não julgas os inimigos, tem as mãos manchadas de sangue. Essa é a ideia que está ali. Portanto, a igreja espera esse momento de cessar aqui as suas atividades nesse mundo. E eu penso que isso é esperançoso para a igreja do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre tenho um olhar de esperança, essa visão futuro da igreja, essa visão e essa postura escatológica da igreja deve trazer para a igreja muita esperança e conforto nesses dias maus, nesses dias terríveis. Mas então, para analisar um pouco o texto que nós temos aqui na mão, só para falar dele. Bom, esse texto que nós temos aqui de Atos, capítulo 1, que lemos do verso 1 até o verso 11, ele tem para nós aqui algumas coisas interessantes para a gente observar. E vamos a elas. Uma delas é que é o seguinte: primeiro aquilo que eu estava dizendo, estamos falando sobre a igreja. E a igreja é um termo que Jesus emprega para poder falar dessa comunidade de remidos, chamados por Ele para um tempo de militância no mundo e para estar eternamente com Ele.
Então, por igreja, Jesus fala de uma comunidade de chamados para fora. A ideia de igreja é essa: chamados para fora, tirados do mundo. Uma assembleia de escolhidos pelo Deus eterno. Essa ideia de escolhidos, de povo de Deus, é uma ideia que está por toda a Bíblia. O Antigo Testamento revela isso com muita clareza. Deus escolhendo um povo, que foi o povo de Israel, que não é chamado de igreja, ao menos na teologia de Paulo. Paulo, ele gosta de deixar muito bem marcado que a igreja é a junção dos judeus que creem em Cristo, salvos por Cristo Jesus, com os gentios que creem em Cristo. Portanto, é Cristo Jesus o cabeça da igreja, aquele que faz a junção da igreja. A cruz é o sangue de Jesus derramado e derruba paredes da separação entre judeus e gentios, tornando esses dois num só povo. E esse povo Paulo chama de um novo homem, um povo escolhido, um povo que vai andar peregrino por esse mundo. O mundo não sabe, o mundo não tem ideia, o mundo não tem consciência de que povo é esse, como não teve consciência de quem era o Cristo quando ele aqui esteve. Mas é o povo remido por Cristo Jesus. Isso é então a igreja. E quanto ao texto, então, vamos lá, quanto ao texto de Atos dos Apóstolos, é um texto que é um relato de Lucas, quando ele conta das últimas palavras de Jesus, quando Jesus estava instruindo os seus discípulos. O texto tem alguns apontamentos interessantes que é bom que a gente observe. Primeiro, ele fala de Jesus ressurreto. No verso 3 aqui, nós temos que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas sendo visto por eles, pelos discípulos, por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Um espaço de muito tempo ele está ali, vivo, ressurreto. E eu gosto dessa expressão da palavra de Deus, com muitas e infalíveis provas. Então, é um texto que fala de um Jesus ressurreto, Jesus que morreu, mas que ressuscitou, que está ali vivo, falando aos seus discípulos. Outra coisa também que o texto nos fala é de uma promessa que já fora feita, uma promessa já antes feita, no verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele, de mim o vistes. Então, eles já sabiam dessa promessa, e ele fala então desta promessa, que é uma promessa de derramamento de poder, uma promessa de derramamento do Espírito Santo. João Batista já havia falado sobre isso. O batismo com água, mas após mim veio aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele relembra isso aqui, dizendo que na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então eu quero que você vá entendendo como essas coisas vão se juntando. Cristo ressurreto, um grupo de discípulos treinados, equipados por ele, preparados por ele para uma peregrinação no mundo, o derramamento do Espírito Santo prometido, e agora ele diz, isso está às portas. Muito interessante que o verso 5 diz, não muito depois desses dias, portanto, aquilo estava para acontecer, o derramamento do Espírito Santo. Está acompanhando aí. O que mais está no texto? Tem mais uma coisa interessante no texto aqui, e fala de um tempo exclusivo na agenda do Pai, na agenda de Deus. Olha esse verso 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então isso é um tempo exclusivo na agenda do Pai. O texto está falando de um tempo exclusivo na agenda do Pai. É muito bom, eu gosto disso porque fico sempre pensando assim, o que é isso? É um tempo que Deus marca lá e diz assim, esse é o tempo, é agora, este é o período. O tempo que Deus reservou de maneira muito especial. Então, o texto fala sobre isso. O que mais que nós temos? De uma missão especial, verso 8. Verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem um mas aqui no início, verso 8. Eu gosto desse mas. Porque os discípulos estavam com uma preocupação. Quando eles ouviram sobre serem cheios do Espírito Santo, não muito depois desses dias, eles já pensaram
na manifestação do reino de Cristo Jesus. É uma questão que eles sempre estavam lidando com ela e falando com Jesus sobre isso, imaginando uma chegada imediata do reino e pensando em seus parentes também na expectativa de quem se assentaria à direita, quem se assentaria à esquerda de Jesus. E eles fazem essa pergunta que é uma questão que os incomoda. Será nesse tempo que o reino será restaurado a Israel? E aí, por dizer isso aqui, eles estão, de certa maneira, perguntando, nesse tempo, finalmente, cheios do Espírito Santo, então nós suplantaremos o império que nos oprime agora, e os impérios que têm nos oprimido ao longo do tempo não voltarão ao rumo, como aqueles não voltará a nos oprimir no futuro. Será esse o tempo em que restauramos o reino a Israel? E aí Jesus começa dizendo, aí Jesus diz a eles que esse é um tempo exclusivo na agenda do Pai. E aí começa com esse mas, ao contrário desse reino ser imediatamente restaurado, ao contrário dessa agenda de vocês ser contemplada imediatamente, ao contrário do Espírito Santo trazer para vocês o estabelecimento imediato desse reino e a promoção a ministros de um reino celestial, questão que nos está reservada, mas para um tempo especial, ao contrário disso, que é o mais aqui, certo? Essa ideia de oposição, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. E o que diz aqui é que sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, esse verso define com muita clareza o espaço de atuação da igreja. O espaço de atuação da igreja. E define também que é a igreja, porque está aqui, sereis testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Então, é um verso muito esclarecedor, esse verso 8, porque ele diz como a igreja vai trabalhar, cheia do poder do Espírito Santo. Quem é a igreja? As testemunhas de Jesus. E onde ela vai atuar? Onde ela vai atuar? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E outra coisa, o texto fala também de uma retirada física de Jesus, com a promessa de sua volta. Versos 9 a 11, de Atos dos Apóstolos, diz que Jesus, enquanto eles estavam olhando ali para Jesus, enquanto ele dizia isso, veio com eles, foi ele levado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E quando eles estavam com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, quem estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então, esses homens de branco que se colocam aqui do lado dos discípulos deixam muito claro que o Jesus que se retira fisicamente ali, que vai desaparecendo dos olhos dos discípulos, esse Jesus, ele vai, mas a promessa de sua volta, e evidentemente a promessa de sua volta manifesta do jeito como ele está subindo, porque a presença dele, ele já deixou claro aos seus discípulos, ele ficaria aqui, uma vez que o Consolador, o outro, como diz o Evangelho de João, estaria aqui com a sua igreja. Portanto, Jesus não está, a presença de Jesus não está indo embora. Essa manifestação de Jesus aos olhos dos discípulos está deixando ali de ser uma realidade no dia a dia deles, mas voltará a acontecer conforme o texto aqui nos coloca. Muito bem, nesse momento então que Jesus é assunto aos céus, até esse momento que
o texto fala da sua volta, o verso 11 fala da sua volta, ele vai, a igreja estará aqui, a igreja estará no mundo. Esse é o período da igreja no mundo, aquele período que o Pai reservou com muito carinho, com muita atenção. E nós podemos analisar então essa marcha da igreja no mundo, esse alcance que a igreja tem, o alcance da igreja, como é que ela vai fazendo essa obra que foi proposta, não é que foi proposta, né? É a obra que o Pai colocou de maneira muito especial e que a igreja vai graciosamente executar esta obra de ser testemunha de Jesus. Mas primeiro vamos falar desse passo a passo, porque o texto fala com muita clareza de Jerusalém, de Judéia, de Samaria e de confins da terra. Ok, volta para Jerusalém. Isso, volta para Jerusalém. Então, em Jerusalém, porque a igreja começa em Jerusalém. A gente estava aqui na sexta-feira passada, batendo um papo sobre isso, né, falando sobre esse trabalho da igreja em Jerusalém. Jerusalém é, por assim dizer, esse nascedor da igreja histórica. É muito importante a gente estar lembrando sempre que a igreja é um povo de Deus que, na eternidade, já tinha lugar nos planos do Senhor. Não é um povo que Deus inventou assim de última hora, não é um negócio que assim, olha, Israel fracassou, então deixa eu criar um povo aqui, deixa eu criar uma opção B, plano B, deixa eu criar uma alternativa. Não é isso. A igreja, ela é dos planos de Deus desde antes da fundação do mundo. Mas historicamente, então, ela se manifesta em Jerusalém, e essa manifestação da igreja em Jerusalém, nós entendemos que os próprios discípulos, eles tinham dificuldade de entender. Eu acho bonito isso. Eles não tinham um plano todo, eles não tinham um projeto todo, eles não têm na mão assim, a igreja vai passar por aqui, e a agenda é essa, nós faremos assim, iremos a esse lugar, depois aquele. Eles não têm esse plano de ação. Eles têm um desejo de servir a Cristo e um embalo. Eu vou falar de um embalo, não utilizando a palavra moderna, um embalo, mas eles têm o impulso gracioso do Espírito Santo, que os vai conduzindo. Eles estão em Jerusalém, talvez eles pensem que a igreja é aquilo ali. É um grupo de pessoas que vai se reunir no templo, vai se reunir nas casas. Acontece que, depois de um tempo, a Bíblia Sagrada diz, nós vamos acompanhar isso aqui nos textos assim, passo a passo, mas a Bíblia deixa claro para nós que a igreja, ela passa de Jerusalém à Judéia, ela então vai dali à Judéia. E ela vai à Judéia em circunstâncias que ela não planejou. Ela vai por perseguição, por uma luta que vem à igreja, então ela se espalha para a Judéia. Depois ela chega então em Samaria, a mesma igreja. Olha bem, a igreja de Jerusalém, por assim dizer, a igreja de Cristo Jesus. Mas a igreja de Jerusalém, ela se espalha para a Judéia, depois ela chega a Samaria, e chega a Samaria porque Filipe, o evangelista, desce até ali, começa a proclamar a palavra em Samaria, e as pessoas começam a se converter também, a serem cheias do Espírito Santo, tal qual aquilo que aconteceu em Jerusalém. Daí se identifica que é a igreja. Uma palavra proclamada, um povo que crê, e o poder do Espírito Santo na vida desse povo, tem-se ali, então, uma igreja. Isso aqui é interessante, é diagnóstico, né, para a gente poder entender o que é a igreja. Depois da reforma protestante, quando os irmãos, então, eles perguntavam assim, o que é mesmo a igreja? A igreja é uma organização que tem que ter um clero muito poderoso, eminente, tem que ter, que tem que ter templos suntuosos, que é que caracteriza a igreja. E tem uma palavra interessante dos reformadores, uma palavra de Calvino, que ele diz assim, onde o povo se reúne, estudando com seriedade a palavra de Deus, crendo nessa palavra e administrando
as recomendações de Cristo Jesus, os sacramentos que ele dizia, ali temos uma igreja. Então, o que acontece? Esse povo vai para Samaria. Em Samaria, a palavra é pregada, eles creem e são cheios do Espírito Santo. Igrejas vai estabelecer. Depois nós temos então os confins da terra. Como é que essa igreja ela vai... o texto que nós colocamos ali, de Atos no capítulo 11, não é que esse texto diz que a igreja agora está nos confins da terra. Mas esses versos, a partir do verso 19 aqui, a Bíblia diz os que foram dispersos pela perseguição ainda, a dispersão de Jerusalém lá. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. É curioso, esse verso é curioso, porque fica parecendo assim que aqueles irmãos, eles deixaram escapulir a proclamação de Jesus. Na verdade, até ali era só para os judeus, mas agora eles vão falar aos gregos. E como se eles, inadvertidamente, estivessem proclamando a palavra a quem não deveria. Mas eu vejo outra coisa aqui. Eu vejo uma palavra tão latente, eu vejo um evangelho assim, tão palpitante no coração daqueles homens que eles proclamam a palavra aos gregos. Então, eles pararam para pensar, dizendo que isso nós estamos falando aos gregos. Estamos falando em gregos, aqui não necessariamente da Grécia, mas certamente estranhos, né? Do Império Romano, cidadãos romanos provavelmente, estranhos de fala grega, de cultura grega, estranhos à língua dos judeus e à cultura dos judeus. Eles então proclamam a estes a palavra e nasce uma igreja aqui em Antioquia. É muito bonito ver isso aqui, certo? E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, então achando, o conduziu para Antioquia. Isso se deu por todo um ano. Se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Aliás, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui eles são chamados de gente de Cristo, homens de Cristo, pessoas de Cristo, em Antioquia. E aí, a porta está aberta para que a igreja se espalhe pelo mundo todo. Muito bem, a igreja então está pronta para alcançar o mundo. Uma coisa interessante que acontece, que a partir do verso 27, verso 27 até 30, é essa solidariedade desses irmãos de Antioquia para com os irmãos de Jerusalém. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Eles fizeram isso com efeito, enviando aos anciãos por mão de Barnabé, Saulo. Gente, tem uma coisa interessante, é que essa solidariedade desses irmãos. Então, nessa solidariedade, eu vejo uma coisa interessante. A igreja que está em Antioquia é a mesma que está em Jerusalém. A igreja, então nós não temos aqui que falar em muitas igrejas, embora exista a manifestação local da igreja em Samaria, em várias cidades da Judéia, em Antioquia e agora até os confins da terra. São manifestações da igreja. A gente tem o costume de dizer às vezes, eu estou feliz de estar aqui conhecendo uma parte do corpo de Cristo. Não, é o corpo de Cristo manifestado em 2, em 3 pessoas, onde houver uma igreja,
onde houver um povo congregado, decidido a ser a igreja de Cristo, ali está o corpo de Cristo, todo ele, não é uma parte do corpo, é todo ele. Então era desse jeito. A igreja que está em Antioquia é a mesma que está em Jerusalém, tanto que eles se chamam de irmãos, a mesma igreja que está em Jerusalém. É muito bonito essa questão da solidariedade. Aí um assunto que não tem muito a ver com o que nós estamos falando, mas tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Eu vou ser aqui um pouco desanimador, já falei para vocês, a pecha, né, de profeta do caos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala aqui de uma fome. E essa fome que se abateu sobre o mundo naquele tempo. Inclusive fala que o imperador, no tempo do Paulo César, haveria de vir uma grande fome em todo o mundo. E os irmãos de Antioquia decidiram mandar uma coisa para os irmãos que estavam em Jerusalém. Escuta uma coisa, a fome ia pegar todo mundo, inclusive a igreja. Eu estou falando isso porque nesse tempo nós estamos estudando a dizer, fique tranquilo, que o povo de Deus não é atingido. Não sei, eu acho que quando nós estamos aqui peregrinos, deixa eu desanimar você aqui, quando nós estamos aqui peregrinos, nós estamos sujeitos às pandemias, à fome, aos terremotos, à guerra, às coisas que acontecem nesse mundo. É uma missão de risco, a missão em que nós estamos. Alguém já te falou sobre isso, mas é uma missão de risco. Risco duas vezes. Primeiro, porque nós somos testemunhas de Jesus, e isso implica ser mártir. Isso implica entregar a vida para morrer. Porque a palavra testemunha, que aparece em Atos capítulo 1, verso 8, tem essa ideia de mártir. Então, há um risco, primeiro, de sermos testemunhas de Jesus, mas um risco também, porque nós estamos aqui, nós estamos no mundo, nós estamos vivendo nesse mundo, portanto, sob risco de todos os problemas, as catástrofes e tudo que vem sobre esse mundo onde nós estamos. Somos ainda parte dele, no sentido de vivemos ainda aqui. Escuta uma coisa, depois disso então, é uma coisa interessante a gente observar, essa igreja vai andar pelo mundo, vai estar peregrina no mundo. Esta igreja, ela vai existir aqui, e existir mesmo no sentido de ter esse começo, esse fim, no mundo, nesse período histórico. E a gente é interessante pensar qual é a missão dele. O que a igreja vai fazer aqui? A igreja vai ficar aqui para fazer o quê? Qual é o papel da igreja? Qual é a missão desta igreja que vai caminhar por esse mundo? Eu quero falar para você algumas coisas interessantes. E vou olhando alguns textos aqui com você. A missão da igreja, um dos aspectos dessa missão, um aspecto primeiro, interessantíssimo, é a adoração. Aliás, essa missão ela tem aspectos, ela tem desdobramentos, digamos assim, né? Para com Deus, para com os irmãos, para com o mundo. Para com Deus é adoração. Qual é a missão da igreja para com Deus Todo-Poderoso, para com Deus Eterno? É a missão de adorar o Deus Eterno, a missão de adorar o Deus Todo-Poderoso. E aí nós temos esse texto de Efésios que fala dessa missão da igreja em adorar o Deus soberano, essa missão da igreja de existir para a glória do Deus Todo-Poderoso, é o verso 12 do capítulo 1. E esse verso 12 diz assim, com um fim, que evidentemente está aqui tratando da redenção, do resgate, do estabelecimento da igreja nesse mundo, e com um fim, com a finalidade de sermos para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, a finalidade graciosa da igreja nesse mundo, ser para a glória de Deus, adorar o Deus Eterno, Todo-Poderoso, que vai adorar o Deus Eterno. Uma questão que eu quero retomar aqui também de outro dia que nós estávamos aqui. Adorar não significa só cantar para Deus. Adorar é manifestar a glória dele. É viver para a glória de Deus. Em todas as ações. Em tudo aquilo que fizermos. Então, igreja nesse mundo é para adorar a Deus. É para viver, para adorar o Deus Eterno. O Deus Todo-Poderoso. O que mais que a igreja
Missão da igreja nesse mundo. Missão para com os outros, uns para com os outros. Certo? A missão da igreja na sua inter-relação. O que é essa missão da igreja? É a missão de edificação também deste Efésios, capítulo 4, os versos 12 e 13, quando a Bíblia diz que o Senhor equipou servos dele e o Senhor preparou esses servos para que eles tratassem da igreja, cuidassem da igreja, que os irmãos fossem edificados. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, qual é a finalidade disso tudo? A edificação do corpo de Cristo. Edificar uns aos outros, cuidar uns dos outros, providenciar para que uns aos outros, uns e uns aos outros se ajudem, que todos estejam edificados em Cristo, que é a rocha, é o trabalho da igreja no seu relacionamento ali no dia a dia. É a missão da igreja no mundo. Porque é que nós estamos aqui? Nós estamos para adorar a Deus, nós estamos para edificar uns aos outros. Nós estamos também para ter uma missão para com o mundo. Ter uma missão para com o mundo. E a missão para com o mundo é a evangelização. Clássico verso de Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse verso é muito interessante e ele revela a missão da igreja para pregar o evangelho a toda criatura. Por que é que a igreja sai de Jerusalém, se espalha da Judéia, vai a Samaria e depois de Antioquia ela parte para o mundo gentílio que se espalha por todas as nações e até os confins da terra? Para quê? Por que ela está fazendo isso? Que resposta ela vai dar ao mundo? O que é que ela tem para o mundo? Ela tem a evangelização, a proclamação da salvação que procede de Deus, a proclamação de um acordo de paz da parte de Deus para os homens. É muito bom, irmão, você que está aí, depois eu vou andar aqui, porque nós vamos fazer uma aplicação daqui a pouco. Mas, antes disso, é bom que eu já diga para você que a missão da igreja é proclamar um Deus que está propondo um acordo de paz com os homens. Viu? Nesses dias, a gente está muito assim, com vontade de proclamar o juízo severo de Deus sobre todo mundo, que Deus está vindo e o fogo de Deus está vindo, e isso é verdadeiro. Isso não é que isso não seja verdade, mas é interessante dizer que durante o tempo que a igreja está aqui, ela tem uma proclamação e o Deus eterno a enviou para propor, na verdade, a paz aos homens. Procurar paz. Quer procurar paz aos homens? É que eles tenham paz independente de qualquer coisa dos seus pecados? Não. É que justificados por Cristo Jesus, eles podem ter paz com Deus. É essa a proposta de paz de Deus. Não é a proposta de paz, assim, no médico. Não. Não é isso, não é essa paz que o mundo terá paz se fizermos assim ou se procedermos assim. Deus quer conceder paz ao mundo de qualquer maneira e às nações. Não. É justificados por Cristo Jesus, nós podemos ter paz com Deus. É uma paz com Ele. É um retorno a Ele para uma comunhão com Ele. Mas no processo de pregar o Evangelho, no processo de proclamar o Evangelho, tem algo muito interessante também, que é esse que está em Lucas, no capítulo 6, do verso 35 e o verso 36. E esse texto de Lucas ele é bem interessante, porque ele fala de uma missão da igreja nesse mundo, que é uma missão difícil, não é uma missão muito simples, não é uma missão muito fácil. Você pode acompanhar comigo aí, Lucas, capítulo 6, e versos 35 e 36. Olha o que diz isso aqui, ó. Olha o que diz. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Que coisa! Sede, pois, misericordiosos, como
também vosso Pai é misericordioso. Olha, isso aqui está naquela ideia primeira lá de adoração. E está no evangelho que a igreja precisa proclamar no mundo. Essa coisa de parecer com Deus eterno, ser filho do Deus eterno, amando inimigos, fazendo bem a quem persegue a igreja, é uma coisa difícil, né? É uma coisa que chega a ser, como fazer isso? Como fazer bem às pessoas que perseguem a igreja, perseguição de toda a natureza? Mas a Bíblia diz que é missão da igreja enquanto ela está nesse mundo. Mas a igreja, ela tem essa missão, esse trabalho da igreja, essa manifestação da igreja no mundo, ela tem um tempo, ela tem um período. Existe um período em que a igreja vai estar aqui. Certo? É um período. Esse período tem, naturalmente, sem período, evidentemente, um período mesmo, e ele vai ter o dia de terminar. Acabou o tempo da igreja. Acabou, terminou a igreja, cessou-se sua missão, seu trabalho, enfim. Que tempo é esse? Esse tempo cobre, esse período cobre o quê? Cobre que tempo? Ele vai daquele dia da manifestação da igreja ao mundo em Atos, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, até o dia da volta de Jesus em glória, que está lá em Atos capítulo verso 11. Então, desde aquele dia da manifestação da igreja ao mundo, que aconteceu em Atos capítulo 2, até o que a Bíblia fala em Atos capítulo 1, verso 11, é esse período, até que Cristo venha buscar o seu povo. Então, é bom a gente pensar que a igreja, ela não vai parar porque alguém quer que ela pare. Ela não vai terminar porque alguém determinou que ela termine. Tem um império agora que determinou que a igreja pare, que a igreja termine. Não, essa agenda, ela é de Deus. Nós já dissemos isso. Essa agenda é de Deus. E Cristo determina isso. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste e a igreja explodiu, por assim dizer, né? No bom sentido de explodir. Explodiu para o nascimento. Se revelou ao mundo. Cristo vai voltar um dia e ele vai dizer: igreja, terminou o seu trabalho. Igreja, terminou a sua missão no mundo. Ele é que vai dizer isso. É importante dizer uma coisa aqui. Abre-se aí, então, o tempo de juízo do mundo. Porque a igreja está aqui proclamando a salvação, proclamando o evangelho de paz com Deus. Se a igreja não estiver mais proclamando esse evangelho, é porque esse período de fazer as pazes com Deus terminou. Você que está acompanhando a gente, é muito importante isso, porque há então que se pensar nisso. Haverá um período de juízo sobre o mundo quando a igreja não mais estiver aqui. Ok? Então, esse é o período da igreja no mundo, da manifestação histórica até o dia da volta de Cristo Jesus. Tá? O que mais? Apresentar esse juízo no mundo, foi dito. Aqui, volta um pouquinho, por favor. Eu saltei ali, tá? Vai até o dia em que aquele que a igreja proclama se manifestará no mundo. Está em Apocalipse capítulo 1, verso 7, quando a Bíblia diz que ele virá e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Então, o que a igreja proclama? Quem a igreja proclama? Cristo. Quando Cristo se revelar ao mundo, o mundo não quer acreditar no Cristo que a igreja proclama. Certo? Mas um dia esse Cristo vai se revelar ao mundo. E aí, terminou-se então o trabalho da igreja. Agora, é importante dizer a você que nos acompanha aqui que essa revelação será uma revelação em glória, mas uma revelação para juízo do mundo. Juízo do mundo, porque a palavra do Senhor nos diz. Então, o tempo da graça de Deus, o tempo dessa manifestação graciosa, o tempo dessa manifestação graciosa de Deus é agora, nesse tempo. Nesse tempo a igreja está falando ao mundo sobre a graça de Deus. Só um instante. Mas virá então o tempo, que é um tempo de juízo sobre o mundo. O que mais que acontece? Aqui por último, então, esse tempo termina com vitórias. Esses textos, gente, todos eles. A gente não tem tempo de ler esses textos aqui, mas todos esses textos aqui falam de ao que vencer. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Esse Apocalipse 2:10
de ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, virá um tempo de gloriosa recompensa sobre a igreja. E esse tempo vai terminar, então, com a vitória, com o triunfo da igreja. Escuta, o triunfo da igreja, ele então tem um dia marcado, tem um tempo marcado para poder acontecer. Importante que a gente pense nisso também. Uma igreja que se apressa no triunfo, uma igreja que quer triunfar antes da hora, não é interessante, não é bom e não é bíblico também. Isso eu quero dizer que me preocupa a maneira como nós temos muitas vezes pensado, não, nós vamos dominar e vamos, sabe, poder dizer que está tudo dominado, a nação é nossa, a cidade é nossa e nós conquistamos, então nós colocamos as pessoas nos cargos de importância na cidade, de importância na nação, e a gente então triunfa. Desculpa, eu não estou falando nada, não é contra a militância política que se possa ter, o desejo de se colocar pessoas em cargos de representatividade numa cidade, num país, sem um problema. Mas isso é um trabalho para a nossa cidadania aqui, da terra, nossa cidadania desse mundo. Isso é um trabalho para cidadãos daqui. Como igreja de Cristo Jesus, o nosso triunfo, ele vem com Cristo quando ele vier. Até quando Cristo vier, nossa passagem por aqui é de luta, de batalha, é de intensa peleja. Isso é a caminhada da igreja no mundo. Claro que é de maneira rápida e a gente não tem como exaurir esse tema, esse assunto aqui, jamais. Mas eu quero ainda te chamar para aqui uma aplicação, certo? Uma aplicação. Vamos ver como é que isso tem a ver conosco, como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida. Então, uma das coisas interessantes que a gente tem aqui é que, sabendo que esse tempo da igreja no mundo tem começo e tem fim, o que é que nós devemos levar então em consideração? Sabendo disso, nós não devemos nos entristecer. João capítulo 14, verso 1 e 2. Quando Cristo diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Então, naquele instante, ele estava dizendo ali, não se turbe o vosso coração, eu voltarei para vós. Vocês ficarão aqui no mundo, mas esse tempo terá um fim. Ele diz ali, em João 14, primeiro ele diz, de forma muito maravilhosa, que eles teriam com eles o Consolador, o Espírito Santo, mas também deixa muito claro para eles que haveria um dia de reencontro geral, de ajuntamento geral, onde todo mundo estaria juntos e com alegria e com festa. Então, não nos esqueçamos disso, não precisamos nos entristecer. Certo? Esse tempo nosso aqui é um tempo de peregrinação, mas com prazo para terminar. Outra coisa também é que nós devemos trabalhar até que Jesus venha. Nós devemos trabalhar até que Jesus venha. Quantas vezes ele disse isso para nós? E quantas parábolas nos lembramos? A parábola dos talentos, a parábola dos trabalhadores na vinha, e muitas outras. E sempre a Bíblia está chamando a nossa atenção para trabalharmos até que Cristo venha. Lembra-se da missão da igreja? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, missão 1. Pregar o Evangelho, edificar uns aos outros, missão interna. Adorar a Deus, missão para com Deus, mas missão para com o mundo é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é proclamar que Deus tem um pacto gracioso, Ele quer abençoar as pessoas com esse pacto. E também glorificar o nome do Eterno, vivendo uma vida celestial nesse mundo de pecado, é aquilo que a Bíblia diz, amando os inimigos, cuidando dos inimigos, abençoando a vida dos inimigos com a proclamação do Evangelho da paz. Então a igreja não pode perder isso de vista, a igreja não pode parar de fazer isso, a igreja não pode se mesmar e dizer, não temos nada com o mundo, nós não queremos mais que o mundo se exploda. E os caras que falaram isso sobre Jesus, os caras que fizeram lá a peça e chamaram Jesus de gay, chamaram Jesus sei lá do quê, e os outros que foram para a avenida do carnaval, que se explodam.
Não, existe uma proclamação ainda no meio desse pandemônio, no meio dessa pecaminosidade toda. A proclamação do Eterno ainda é: eu quero lhes oferecer um acordo de paz. Deus do céu está dizendo assim: gente, vamos parar de brigar. Vamos parar de brigar, eu lhes ofereço um acordo de paz. E eu já comprei isso com sangue, já selei com o sangue de Cristo Jesus. A igreja precisa proclamar isso. Então, nesses dias que nos restam, eu creio que não são muitos mais, mas nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus e não deixar de fazer isso. Outra coisa é confiarmos na vitória. A vitória nos está aguardada no final, não é vitória sobre as ideologias, que isso já está vencido, isso nós já vencemos, já superamos. Não há ideologia que nos encante, Cristo já tomou conta do nosso coração. Não há ideologia que nos convença, que nos compre. Não, é o triunfo do reino de Cristo sobre o reino do mundo, sobre os reinos desse mundo. Quando os reinos desse mundo vierem a ser do Deus eterno e do seu Cristo para sempre. Amados, queridos, vamos marchar nessa direção e caminhar assim, ok? E isso que eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui. Não desanimem. Não desanimem. Se alguém está nos ouvindo e ainda não é igreja de Cristo Jesus, fica essa palavra para você. Primeiro, que a igreja tem uma missão nobre, especial nesse mundo. Primeiro, que ela é de nobre nascimento, que ela nasce do projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. É de nobre manifestação histórica, porque ela se manifesta historicamente num tempo muito especial. Ela é de uma nobre missão, porque ela caminha nessa missão com Cristo Jesus e de forma muito especial, proclamando o Evangelho, adorando a Deus, edificando uns aos outros. Você é convidado para participar disso. O tempo da igreja aqui teve um começo e ele terá um fim. Fiquem tranquilos, Cristo virá e a igreja é triunfante para a glória de Deus. Vamos orar? Cristo terminar? Querido Deus, Pai amado, Deus de misericórdia, abençoe os teus filhos que têm estado comigo nesse tempo. Preserva-nos, ó Deus, firmes, fundamentados no Evangelho do Senhor. Preserva-nos, ó Deus, ó Pai Santo, amando uns aos outros, adorando o Senhor e pregando o Evangelho. Enquanto estivermos aqui, querido Deus, dá-nos a graça do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos tem graciosamente prometido a eternidade. Nós esperamos no Senhor essa eternidade de vida com o Senhor, de alegria contigo. Deus amado, esperamos, aguardamos ansiosamente esse dia em que Cristo virá e nos tomará para Ele, estaremos eternamente com Ele. Mas quando estivermos aqui, meu Deus, ensina-nos, orienta-nos, dirija-nos para sermos a igreja do Senhor. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.